Amém. Pode se assentar. Muito boa noite a todos vocês. Vou pedir para as crianças já irem para suas salinhas. Tem bastante criança. Antes de eu começar, eu já queria agradecer todo esse trabalho feito, né, com as crianças, com os professores, com os artistas aqui, com o grupo de louvor, com o vídeo, lá na mesa de som, com a narração. Muito obrigado. Foi tudo realmente maravilhoso. E essa coisa do Noel para mim é nova, eu não sabia que era Nascimento. Nascimento. Eu conheci o Capitão Nascimento, né? Agora eu conheço o Papai Nascimento. Eu fico feliz com cada um de vocês que está aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelos nossos visitantes. Fico feliz de ter uma família ali da minha terrinha. Obrigado por vocês terem vindo também. E não somente eles, mas todos aqueles que estão aqui conosco, eu agradeço muito. E nós estamos aqui para falar do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E nós comemoramos o Natal, normalmente no dia 25. Mas como esse é o nosso último culto antes do Natal, então nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero que você que tem a sua Bíblia, abra lá em Isaías, no capítulo 7. O livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 7, o versículo 14. Eu vou ler apenas esse versículo e depois nós vamos lá para o Novo Testamento. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Amém? Isaías é pertinho de Salmos aí. Isaías 7,14. Diz assim a palavra do Senhor, ó, Isaías capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Diga comigo, Emanuel. Muito bem, agora vai lá para Mateus. O livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. O primeiro capítulo. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Você vai sentir um déjà vu agora. Mateus 1, 23 diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão... Fala comigo, e o chamarão... que significa Deus conosco. Vamos orar mais uma vez? Eu te louvo, Pai, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor se importou tanto conosco ao ponto de vir nessa terra. E obrigado, Pai, por cada um que está aqui hoje para ouvir essa mensagem, dessa palavra, que de fato, Pai, seja o Teu Espírito a nos guiar, a transformar os nossos corações. Nos ajuda, Pai, a compreender e saber o quanto o Senhor nos ama, Pai, porque esse amor é muito grande. E que nessas palavras, Pai, o Senhor possa nos ajudar, Pai, a compreender um pouco mais a respeito desse amor. Obrigado, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que ainda há de fazer. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Ontem eu coloquei uma frase no Facebook. Uma pergunta que eu vi em um lugar, agora não lembro exatamente onde, mas que me fez pensar bastante sobre aquilo. Né? Eu vi um rapaz falando sobre perguntas que ele faria para Maria, a mãe de Jesus. E uma delas que me chamou muita atenção. Ele falou assim: Maria, você já parou para pensar que você está orando para o Deus que mora no seu teto? É interessante pensar sobre isso, né? Como devia ser o relacionamento de Maria com Jesus? Você já parou para pensar que você ora para o Deus que mora no seu teto? Talvez muitas vezes Maria, ela se esqueceu um pouco de quem estava ali com ela. Afinal, quem que eu estou cuidando? E olhando para a nossa vida hoje, nos nossos dias atuais, como nós temos essa mesma tendência, né? Quando nós falamos de Natal, né, eu penso em Natal. E aí eu penso que está chegando dezembro, e no meio de dezembro eu tenho que cuidar das coisas de Natal.
E aí eu penso no Chester, eu penso no tender, eu penso nas luzes, no pisca, na decoração, eu penso na roupa nova que eu tenho que usar. Eu penso nos presentes que eu tenho que comprar para as crianças, e eu penso em reunir a família. E aí, por um momento, eu paro para pensar um pouco e falo, poxa, quase que, às vezes, passando na frente de vários presépios, de várias coisas falando sobre Jesus, eu paro para pensar quase que eu me esqueço do Filho de Deus, que é o nosso motivo real do Natal. E às vezes essa coisa de Natal é meio esquecida sobre Jesus. Mas eu vi uma história de um rapaz que estava muito abatido, estava muito triste, muito chateado, e ele não sabia o motivo. E aí, conversando com um amigo dele, um amigo cristão, conhecia a palavra de Deus, e ele falou, poxa, eu estou muito abatido, eu estou muito chateado, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, e eu não sei como é que eu posso mudar isso. Será que eu tenho algum pecado que está me atrapalhando a viver de acordo com a vontade de Deus? O amigo dele olhou para ele e falou assim, você não sabia? Você tem um pecado e tem um pecado muito grande. Eu não sei como é que você não enxergou isso ainda. Ele ficou meio chateado, mas olhou para mim, mas que pecado é esse? O pecado é que um dos seus vizinhos é o Messias, é o Salvador, e você nem notou. Que vergonha. Ele ficou em choque. Olhou para o amigo dele, mas como assim? Um dos meus vizinhos? Um dos seus vizinhos é o Salvador, e você nem percebeu. Ele voltou para casa meio atordoado, pensando naquele assunto, naquilo que ele ouviu, e começou a pensar um pouco sobre os vizinhos dele, porque na mente dele, todos os vizinhos tinham algum tipo de defeito. Como assim um dos meus vizinhos era o Messias, o Salvador? Mas aí ele começou a analisar bem a cada um deles. E ele percebeu que aquela senhora que morava do lado da casa dele, que ele achava às vezes tão ranzinza, ela sempre tinha um remedinho quando ele precisava. Quando ele estava doente, ela ia lá e preparava alguma coisa para ele. Ele falou, poxa, talvez aquela senhora possa ser o Messias. E aí ele lembrou do policial que morava na esquina. E aquele policial, né, que às vezes passava de homem duro, sempre cumprimentava ele, sorria para as crianças, perguntava se estava tudo bem. Ou quem sabe aquele cara é o Messias. Ou então aquele menino que estava sempre na rua jogando bola e parecia que não queria nada com nada, mas sempre quando chegava alguém com alguma sacola pesada, ele corria lá para ajudar as pessoas e ajudava. Talvez aquele menino seja o Messias, eu não sei. E falando essa história para a gente hoje, parece uma coisa muito esquisita, né? Como assim? O Messias morar na minha casa, no meu vizinho, perto de mim? Parece uma coisa muito estranha. Mas quando nós lemos essa história, nós lemos lá em Isaías, sobre uma profecia, né, de muitos anos antes de Jesus nascer, de que a Virgem daria luz a um menino e o chamaria Emanuel. E depois nós vemos a profecia sendo cumprida em Mateus capítulo 1. E nós paramos para pensar um pouco sobre toda essa relação que teve. E eu não preciso contar essa história para você novamente, porque com certeza todo mundo que está aqui já conhece essa história, né, de que a Virgem Maria deu à luz a um menino chamado Jesus, que esse menino foi gerado pelo Espírito Santo, né, e que ele era o Salvador do mundo. Eu não preciso contar essa história para você. Mesmo que o mundo tente, por muitas vezes, fazer com que essa história não seja verdadeira, com que tudo isso pareça falso, eles não conseguem, porque essa história vai permanecer, e essa história aconteceu de fato. Mas o que eu quero chamar a atenção para você hoje é o nome que o anjo disse que chamariam Jesus. E qual que é o nome que chamaria Jesus? Emanuel. Eu não conheço nenhum Emanuel. Alguém conhece algum Emanuel aqui? Tem alguns que conhecem. Mas eu sei o significado desse nome, que está aqui até no mesmo versículo que nós lemos em Mateus. O significado desse nome é Deus conosco. Deus conosco. E isso faz toda a diferença. Quando nós paramos para pensar um pouco sobre o que significa Deus conosco, nós vamos entender um pouco mais sobre o amor de Deus. Porque nós não estamos falando de um Deus que é santo e ele permanece longe, olhando para os seus seguidores que são pecadores, e ele fala, não, eu não vou me envolver com eles. Nós não estamos falando de um Deus que manda recado e fica só olhando, observando o que acontece com aquelas pessoas de longe.
Mas nós estamos falando de um Deus que respirou essa mesma poluição que nós respiramos. Nós estamos falando de um Deus que sentiu a mesma dor no dedão que você sentiu. Isso faz toda a diferença. Porque quando nós analisamos aquilo que nós passamos na nossa vida, todas as reações que nós temos, todas as lutas, tudo aquilo que nós enfrentamos, nós percebemos que quando nós lemos esse texto e fala que o nome dele seria Emanuel, Deus conosco, ele está dizendo que esse Deus passou por todas as situações e todas as coisas que nós passamos. Agora eu pergunto para você, ou pergunto para mim mesmo, que tipo de situações que Jesus enfrentou que tem muito a ver com as situações que eu vivo ou que você vive? Em que ocasião da minha vida ou da sua vida Jesus olharia para a gente e falaria: eu já passei por isso? Já parou para pensar nisso? Eu posso dar alguns exemplos para você. Por exemplo, Jesus passou por solidão. Imagina uma senhora, acabou de perder o marido. Todo mundo lá no velório do marido dela, ela sofrendo, abraços, palavras de consolo, a igreja ora por ela. Aquele sofrimento vai sendo transmitido de um para outro e aquela senhora vai se recuperando. Mas aquilo passa e aquela senhora tem que voltar para casa. E quando ela volta para casa, alguns amigos vão lá, perguntam se está tudo bem, se ela precisa de alguma ajuda. Alguns ligam. No dia seguinte, alguns outros ligam, ver como ela está. Mas em casa é o problema dela e ela, mais ninguém. Imagina isso depois de um mês, em que aquela notícia virou notícia velha. Talvez na igreja já alguém nasceu ou alguém está doente, e as pessoas já acostumaram a ver aquela senhora como uma viúva. Agora ela sofre sozinha. E aí quando ela volta para casa, e ela entra no quarto, e ela tem que mexer no guarda-roupa do marido. Não está a igreja, não tem louvores, não tem ninguém para dar um abraço nela. É só ela e a dor dela. Jesus olharia para essa senhora e diria: eu já passei por isso. Talvez algumas pessoas olhariam para aquela senhora e falar: poxa, já passou, né? Chega de tanto sofrimento, eu não sei para que tudo isso. Mas Jesus olharia para ela e diria: eu já passei por isso. Quantas vezes nessa terra ficou só meu pai e eu em oração? Ou até mesmo uma vez que até vocês conhecem, em que Jesus estava no Getsemane, sozinho, em oração. E esse sozinho não foi falta de pedir ajuda, porque ele chamou seus 3 melhores amigos, Pedro, Tiago e João. E enquanto ele orava, seus amigos dormiam. Talvez o problema não seja com você que está passando por solidão, mas pode ser com Pedro, Tiago e João, com as pessoas que não estão próximas. Aí a gente percebe que por muitas vezes o cristianismo não funciona nessa área. Mas eu sei o que é isso. Eu sei o que é passar por momentos de solidão. Você passa por momentos de solidão? O que abala, o que machuca, não é simplesmente sofrer. Todo mundo sofre. As pessoas sofrem, todos nós sofremos. O que abala, o que machuca, o que nos fere, é saber que alguém está sofrendo sozinho. E Jesus olharia para cada pessoa que sofre sozinha, diria: eu já passei por isso. Não somente isso, talvez seu caso não seja esse sofrimento, mas talvez o seu caso seja tentação. Poxa, eu sou tentado, e eu estou falando daquele tipo de tentação, não que chega com uma cara de mal, com uma cara de demônio, e fala: eu vou te matar. Mas aquela tentação que te abraça, que faz de seu amigo, que te bajula, mas que a qualquer momento pode puxar o seu tapete. Aquela tentação que quando você está fraco, parece que é exatamente o que você precisa.
Já foi tentado assim? Por alguma coisa que te chama muito a atenção e você fala, poxa, talvez eu vou cair nisso e eu não sei, mas eu tenho que resistir a isso. Jesus olharia para você e diria, eu já passei por isso. Eu já passei por isso porque muitos me bajularam. Eu já passei por isso porque até mesmo em um momento, lá em Mateus capítulo 16, Satanás disse para Jesus, Jesus, você não precisa morrer não. Satanás queria o prazer de Jesus, não, vive essa vida, aproveita essa vida. E Jesus olhou para Satanás e falou assim, sai daqui Satanás, porque o meu destino nessa terra é morrer pelos pecadores. E Satanás falou isso pela boca de Pedro, né? A boca de alguém próximo, não foi de alguém distante. Jesus olharia para você que passa por esse tipo de situação, né, por pessoas que são boas na sua frente, que são boas com você na sua frente, mas quando estão longe de você, falam mal de você, de pessoas que dão trabalho, de pessoas que fofocam, de pessoas que te caluniam, que te fazem uma imagem de você, daquilo que você não é. E ele diria, eu já passei por isso. Eu sei o que você está falando. Você que passa por traição, por abandono, por puxada de tapete, por decepção com as pessoas, calma. Jesus também passou por isso. E sobre a demora de Deus? Já aconteceu com você? De você orar por alguma situação, alguma coisa boa que você planeja, que você almeja, talvez um sonho, né? Talvez alguma coisa que você quer conquistar, uma reconciliação com alguém, uma oração por alguém, uma cura, qualquer coisa, um filho. E aí você se policia, você faz as coisas certinho, você anda corretamente para que tudo aconteça perfeitamente e a bênção de Deus chega, só que ela não chega. E aí passa o tempo e nada, e aí você vai esmorecendo na fé, vai se entristecendo, vai ficando abalado, e as pessoas chegam para você e falam assim, calma, Jesus te ama, Deus te ama. E aí você dá aquele sorrisinho de canto de boca e fala, eu sei. É difícil quando nós passamos por algumas situações na nossa vida que não mudam. Quantas lutas nós passamos por nossa vida que não mudam. Quantas coisas que nós temos que viver no nosso dia a dia que é irremediável, que não vai mudar. Ou seja, o leite já derramou. Agora é só limpar. Olha, já ficou grávida antes de casar. Isso não vai mudar. Olha, já fez o aborto. Isso não vai mudar. Olha, seu filho já usou droga. Isso não vai mudar. Sua mulher já te traiu. Não tem como mudar. Ou então eu cheguei para ele e falei tudo que eu tinha que falar mesmo, e aí agora eu não consigo mais ter aquele relacionamento como eu tinha antes, porque eu soltei os cachorros. Isso não vai mudar. Jesus olharia para você e diria, eu já passei por isso. Eu sei exatamente o que é viver com aquilo que é irremediável, com aquilo que não pode mudar. Porque lá em Mateus capítulo 26, Jesus chorando, olhando para Jerusalém, ele disse, quantas vezes eu quis Jerusalém? Quantas vezes eu quis cuidar de vocês, colocar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram, vocês mataram os profetas e vão me matar também. Isso não vai mudar. Ou então, quando ele estava no Getsemane, e aí você conhece a história, e ele ora e pede para o pai, pai, afasta de mim esse cálice. Se for possível, afasta de mim esse cálice. E aí o pai olha para Jesus e fala, não, isso não vai mudar. O seu destino é esse, não tem plano B, não tem outra coisa para fazer, essa é a sua história, é isso que vai acontecer, você vai morrer e vai sofrer pelos pecadores. Ele sabe o que é passar por alguma coisa que não vai mudar. Mas sabe o que ele fez? Ele foi até o final. É complicado de entender isso. Às vezes eu não entendo, mas ele sabe, porque ele também passou por isso.
E todas essas coisas vai ocupando nosso coração, nosso dia a dia. Eu sei que todos nós temos muitas coisas para fazer, estresse do trabalho, cuidar de filhos, né, ajudar outras pessoas, o ministério na igreja, e tem tanta coisa para fazer, e isso vai acumulando na nossa vida, e parece que a gente vai explodir. Parece que não tem mais jeito, parece que eu quero chegar para Deus e falar: Deus, eu não estou suportando mais. Eu não sei como é que eu posso fazer para continuar na fé, porque essas coisas vão me afastando de Deus, e aí eu não estou orando mais, eu não leio a Bíblia, eu nem sei mais o que significa ter uma sequência na igreja. Mas em Hebreus capítulo 4, versículo 15, lá diz que nós não temos um sumo sacerdote, Jesus, que não se compadeça das nossas dores, porque antes ele também passou por todas elas, porém sem pecar. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe as dores que você passa. Voltando para a cena do Getsemane, talvez a imagem que eu tenho na cabeça é um pouco diferente da imagem que muitas pessoas têm. Eu imagino Jesus totalmente diferente daquilo que os apóstolos conheciam. E ele andando para lá e volta para cá e fala: pessoal, ora, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não tenho palavras para expressar para vocês, mas orem comigo. E ele vai, ele ora para o pai e ele volta. Vocês estão dormindo? Ô Tiago, você é meu amigo, ora comigo. E aí ele vai e volta, e aquela aflição. Talvez se eu estivesse lá, ou se você estivesse lá, falaria: Jesus, calma. Já entregou na mão de Deus, lança em Deus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado, calma. Não precisa afobar tanto. Mas eu diria isso porque eu não passei o que ele passou. Mas Ele sabe. E talvez eu não possa olhar para você e falar: calma, isso aí que está passando, entrega na mão de Deus. Mas Ele sabe. Ele sabe exatamente as suas dores. Ele sabe exatamente as lutas que você passa. Eu não sei todas elas, mas Ele sabe. E quando você perceber que seu coração está ficando distante de Deus, quando você perceber que o seu relacionamento com Deus se resume em Páscoa e Natal, quando você perceber que o seu dia a dia, né, até você que vai na igreja, é uma coisa mecânica, é automática, eu tenho que ir, né, porque se eu não for, meus parentes são evangélicos, a minha esposa me puxa, meu marido me puxa, e quando você perceber tudo isso, lembra, Ele está do seu lado, e Ele quer te levar para o melhor da sua vida. E Ele fala: vem comigo, porque eu sei as lutas que você passa. Vem, porque eu sei todos os labirintos da sua mente, eu sei como sair deles. Eu venci o mundo, eu lutei a mesma luta que você luta, mas eu venci. Então vem comigo, segura na minha mão, como o Gabriel falou na hora do louvor, segura na minha mão e vem, porque eu posso tirar você de cada uma dessas lutas. Foi exatamente por isso que o anjo chamou Jesus de Emanuel, Deus conosco. Ele está próximo. Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Ele está próximo. Não somente naquele momento, naquele momento da história, mas hoje Ele está próximo. E Ele quer estar mais próximo de você. Ele quer estar na sua casa. Ele quer estar lá naquele momento que você tem uma discussão com a sua esposa. Ele quer estar lá quando você tem que disciplinar o seu filho. Ele quer estar lá quando você recebe uma ligação que você não gostaria de receber. Ou quando você tem que dar uma notícia para alguém que é dolorosa. Ele quer estar lá. Ele quer estar lá quando você está feliz, está alegre, está festejando. Ele quer fazer parte da sua vida. É o Deus conosco. É o Deus do nosso dia a dia. É o Deus que participa das suas lutas no seu trabalho. É o Deus que sabe as buchas, os desaforos que você aguenta do seu patrão. É o Deus que sabe as lutas que você tem com aquela vizinhança que faz aquele barulheiro. É Deus que conhece as coisas que falam de você que você sabe que não é verdade. Ele está com você. Ele está conosco. E Ele quer nos ajudar a atravessar isso. Ele pode fazer isso. A história da humanidade, a nossa história, se divide em antes de Cristo
e depois de Cristo. E eu creio, e eu digo com toda a convicção para você, que a minha história e a sua história também possa ser dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E depois de conhecer a Jesus. E depois de saber que Ele está próximo. Que Ele está na sua casa. Que Ele quer estar na sua casa. Que Ele quer estar junto com você em todas as aflições que você tem. Sabe aquela história que eu contei no começo? Do rapaz que estava tentando procurar entre seus vizinhos quem era o Messias? Um tempo depois ele encontrou o amigo dele novamente. E aí ele chegou para o amigo dele e falou assim, tá tudo bem. O amigo dele percebeu que realmente ele estava diferente, estava mais feliz, estava alegre. Falou assim, poxa, mas depois de tudo isso, o que mudou? Você encontrou o Messias lá entre seus vizinhos? Falou assim, na verdade não encontrei entre meus vizinhos o Messias. Poxa, mas o que mudou? Na verdade não mudou nada. O que mudou é que eu comecei a agir diferente quando eu percebi que Deus estava perto. Deus está perto de nós. Deus conosco. Ele veio nessa terra comer poeira com a gente para mostrar, eu sei o que você está passando e eu sei como sair disso. E é esse mesmo Deus que eu convido você a adorar, que eu convido você a conhecer. Se você não conhece, conversa com a gente. Não é um Deus que vai tirar de você todos os prazeres que você tem na sua vida. Não é um Deus que vai ser aquele mandão que fala, se isso não pode, se você fizer isso, você vai para o inferno. Mas é um Deus que vai te instruir para o melhor que você tem para essa vida. E muito mais do que isso. Ele vai te levar para uma vida eterna. É nesse Deus que eu creio. E Ele está aqui hoje conosco. E Ele quer também estar na sua casa. Só que para isso basta você querer que Ele esteja perto. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque Jesus veio. Obrigado porque Jesus veio e passou por todas as lutas, as tribulações, as situações que nós enfrentamos aqui. Obrigado porque Jesus conhece cada uma das dores que nós passamos. Obrigado porque Jesus conhece aquilo que nos faz feliz e aquilo que nos faz tristes. Obrigado porque Jesus sabe como é lidar com as pessoas, como é passar a vida neste mundo, como é estar cansado das lutas, das tribulações, estar cansado no trabalho, estar cansado de não ver progresso. Ele sabe tudo isso. Mas ao mesmo tempo que Ele sabe sobre todo esse nosso cansaço, Ele mesmo nos diz para irmos até Ele, aqueles que estão cansados, porque Ele pode nos aliviar. E é esse Deus que está perto, que está próximo, que nós engrandecemos, que nós adoramos, que nós glorificamos. O Senhor é maravilhoso. E eu te agradeço pela sua palavra. Que cada um aqui possa sair daqui abençoado. E pensar no seu dia a dia, em cada situação que passar, lembrar que o Senhor está ali presente, dando um abraço e dizendo, eu já passei por isso. E eu posso te ajudar a sair disso. Obrigado, Pai. Eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém.